está viajando ali para Paraíso, pediu para mim estar trazendo os estudos, mas eu vou ser sincero, o peso do domingo é um pouco mais forte, é um pouco mais pesado, né, Giovanni? Domingo à noite é um pouco, na manhã de hoje o irmão Giovanni pregou, mas a responsabilidade de pregar no púlpito aqui não é fácil, né? Às vezes precisa de oração, mas que Deus possa estar dando sabedoria e entendimento para que nós conseguimos transmitir a palavra de Deus hoje. Bom, o título da nossa pregação de hoje à noite é No Tribunal da Cruz, Poder, Pecado e a Soberania Inabalável de Deus. Talvez nós estamos aqui hoje para aprender da palavra de Deus. Nós estamos mais uma vez aqui para recebermos a palavra, para seguirmos durante a semana e termos o combustível, né? E talvez os irmãos possam estranhar, né? No tribunal da cruz, poder, pecado e soberania inabalável de Deus. Mas a pregação que eu vou tentar trazer aos irmãos, diante do poder de Deus, né? Fala sobre Barrabás, Pilatos e Caifás. Às vezes você deve estar se perguntando assim, mas o que o Carlos vai falar sobre Barrabás? O que o Carlos vai falar sobre Caifás, né? Mas então essa noite vamos tentar traduzir e estar passando então essas mensagens. Então, o nosso título, né, tem o cenário dessas três pessoas que eu falei. E o principal, que é o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrarmos, né, nessa mensagem, vamos abrir ali, vamos no primeiro instante montar o capítulo, um cenário, o palco, vamos dizer assim, né? Imaginamos que aqui nós temos um palco e nós temos as pessoas incluídas neste. Eu vou usar a palavra teatro, mas não é o que eu quero, mas para as pessoas, para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar e aí a conclusão da mensagem. Então vamos abrir ali, eu vou pedir ao irmão Sérgio que abra ali em João 11, versículo 48 a 50. João 11, 48 a 50. Se deixamos assim, todos crerão nele e verão os romanos e tirar-nos ao nosso lugar de nação. 49. E Caifás, o sumo sacerdote daquela época, um deles que era o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis. 50. Nem considerai-vos que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então aqui o nosso primeiro personagem, Caifás, ele falando que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então está aqui o nosso primeiro personagem. Nosso segundo e terceiro personagem, João 18, capítulo 18, de 38 a 40. Nós estamos montando aqui o nosso primeiro cenário para depois a gente dar a introdução. Disse-lhe Pilatos, nosso segundo personagem, que é a verdade, e dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Ele disse: não acho nele crime algum. 39. Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Até esse versículo. Então nós temos aqui Caifás, Pilatos e Barrabás. O terceiro, leitura João, capítulo 19, do versículo 16 a 30. A crucificação de Jesus Cristo. 19, de 16 a 30. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz,
saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gorgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém tecida, todo de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não os rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para as escrituras se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa os irmãos aqui presentes e também os irmãos na internet que estão nos ouvindo, Senhor, nos assistindo, que o Senhor possa estar nos abençoando. Coloca, Senhor, abra os nossos corações para aprendermos a sua palavra, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, começando, essas narrativas que fizemos, então, a primeira leitura sobre o sumo sacerdote Caifás, Pilatos e Barrabás, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então, na introdução, para dar andamento, 3 destinos, um encontro que redefiniu a história. Nesta noite, convido-os a uma pausa contemplativa diante de 3 figuras, cujos caminhos em suas disparidades radical convergiram de forma dramática no palco central do maior evento da história humana, a crucificação de Jesus Cristo, aonde definiu a raça humana em dois tempos, vamos dizer assim, antes de Cristo e depois de Cristo, de tão importante que foi a crucificação e a ressurreição de Cristo. Muitas pessoas não acreditam em Jesus, mas mesmo assim, elas seguem o calendário, que é seguido nessa divisão, antes e depois de Cristo. Então, a nossa esquerda, começando agora com os personagens para tentar ilustrar aos irmãos, Caifás, o sumo sacerdote, encarnação do poder religioso. À nossa direita, Barrabás, o notório criminoso, rebelde assassino, aguardando o seu destino fatal no cárcere. Ele estava preso. E entre eles, Pôncio Pilatos, representante máximo do poder imperial romano, detentor da caneta que assinava sentenças devido à morte. Ou seja, 3 mundos colididos: a elite religiosa, o poder político opressor e a escória social.
Ali os três representavam naquela época isso. E no epicentro deste turbilhão, aquele que era a própria encarnação da pureza e da verdade. Jesus, o Cristo, o inocente. Contemplar Caifás, Barrabás e Pilatos não é um mero exercício de arqueologia de história. É decifrar nas entranhas de suas histórias lições divinas eternas sobre a frágil tirania do poder humano, a universalidade devastadora do pecado e, gloriosamente, sobre a soberania inabalável de Deus, que tece a sua perfeita vontade, até mesmo com os fios de maldade e injustiça humanas. Na quarta-feira eu estava falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, ele tem o poder de tudo, ele pode tudo. Deus é Deus. Às vezes nós queremos fazer a nossa oração para pedir para Deus mudar para fazer a nossa vontade, mas não é assim. É sempre a vontade de Deus soberano. Continuando então, a pregação tem 3 tópicos. Essa foi uma introdução para tentar demonstrar ou diagramar aos irmãos, e também aos irmãos que estão na internet, que esses três personagens, Caifás, Pôncio Pilatos e Barrabás, tiveram seus encontros, e uma pessoa mudou a vida dos 3. Então, nessa primeira parte, vamos falar sobre Caifás e Pilatos, o teatro do poder e a cegueira da autoimposta. Nossa primeira reflexão ilumina Caifás e Pilatos, 2 titãs em seus domínios, mas prisioneiros do seu próprio interesse e temores. Quando o altar se torna o trono, Caifás, naquela época, o sumo sacerdote, eu sou o sumo sacerdote, eu sou um líder religioso, eu conheço a lei, eu conheço tudo. O mediador necessário entre o povo e o jugo romano. Sua obsessão não era definir a verdade sobre Jesus, mas preservar seu status, seu lugar e sua nação. Igual nós falamos, João 11,48 fala que ele estava mais preocupado com o povo, do que o povo ia pensar sobre dele, do que julgar a Jesus. O verdadeiro perigo que ele via em Jesus não era teológico, mas pragmático, uma ameaça à estabilidade que garantia o seu poder, a popularidade de Jesus. Era um risco político. Inaceitável para Caifás a manutenção do sistema religioso político que ele controlava naquela época valia mais do que a vida do justo. Quantas vezes em nossas vidas ou nas estruturas que frequentamos, por exemplo, igreja, comunidades, clubes, empresa, ou qualquer outro ambiente que nós vamos frequentar, privilegiamos a paz institucional, a tradição ou medo de mudança sobre a verdade clara de Deus, quando silenciamos o espírito para evitar conflitos ou proteger nossa zona de conforto. Ecoamos o coração de Caifás. O poder corrompe quando separamos da verdadeira piedade e do temor de Deus. Ou seja, então Caifás, naquele tempo, Caifás estava mais preocupado com a sua postura, o seu trono. Caifás, mesmo sendo um líder religioso, naquela época, ele tinha um emblema muito, como é que eu posso falar? Um emblema muito, como que é a palavra que eu posso usar? Ele era, vamos dizer assim, conciliador entre o povo e o governo romano, Pôncio Pilatos. Então ele tinha uma propriedade, ele tinha uma estatura, né? No caso, um poder muito grande, porque ele tinha acesso direto a Pôncio Pilatos, ele tinha acesso, ele podia fazer a sua vontade, ele tinha poder na mão, só que ele estava preocupado. E qual a preocupação dele? Jesus. Mas Jesus só veio para falar do evangelho, não veio para tomar as dores, não veio para tomar o poder dos outros. Mas Caifás estava preocupado com isso. Aí, entrando agora no nosso segundo personagem, Pôncio Pilatos. Naquele momento, Pôncio Pilatos, naquele tempo,
Era a estrela do momento. Por que a estrela? Era o governador. Eu sou governador de Roma. Eu sou governador aqui de Jerusalém. Então aqui quem manda no pedaço sou eu. Ele era a estrelinha. O cálice da conveniência e a lavagem das suas mãos. Pilatos detinha o poder soberano. Ele sabia da inocência de Jesus. Em João 18:38 fala: não acho nele crime algum. Contudo, sucumbiu o preço da pressão. Temiam um motim, um tumulto. Igual fala lá em Mateus 27:24. Pode abrir para mim lá, Sérgio, por favor? Mateus 27:24. Mateus 27:24. Ou seja, Pôncio Pilatos estava preocupado com o motim, que no caso poderia. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente ao sangue deste justo. Considerai isso. Ou seja, Pôncio Pilatos estava em cima do muro. Ou, se ele fosse para um lado, ele não ia agradar o povo. Se ele fosse para o outro lado, ele não ia agradar a César. Ou seja, acima de tudo, a acusação política mortal. Se solta estes, não é amigo de César. Em João 19:12 fala isso. Então sua estratégia foi a fuga. A oferta covarde, agora nosso terceiro personagem, Barrabás. É o gesto vazio de lavar as mãos, conforme em Mateus 27:24 que lemos, mas o gesto teatral não absorveu a sua ordem, selou a injustiça. Ou seja, Pilatos lavou as mãos e entregou, deu a liberdade a Barrabás, em troca, crucificando Jesus. Quem era o ladrão? Quem era o assassino? Quem era o que fazia? Era Barrabás. Ou seja, Barrabás estava preso no cárcere. Se ele estava preso no cárcere, esperando o quê? A canetada final de Pôncio Pilatos. E qual era a canetada? A morte na cruz. Naquele tempo, era a pessoa ser crucificada. Então, Pilatos atesta o perigo da neutralidade cúmplice da decisão baseada no vento da opinião popular. Ou seja, Pôncio Pilatos, não tem aquele ditado que fala: a voz do povo é a voz de Deus? Mas tome cuidado, não é porque a maioria te fala que é para você fazer tal coisa, que quer dizer que isso está certo. Mas Pôncio Pilatos foi pela voz do povo. E Pôncio Pilatos fez uma injustiça. Concorda? Vamos lá, dando continuidade. Ou o medo das consequências. Quantas vezes, agora colocando no tempo de hoje, quantas vezes, sabendo que o correto, calamos nossa voz, ou tomamos o caminho mais fácil por medo de sermos rejeitados, criticados ou prejudicados. A lavagem das mãos não limpa a consciência de omissão ou da conveniência com o erro. Aonde que eu quero chegar? Pilatos lavou as mãos. Mas quem disse que hoje nós não lavamos as mãos? Eu falo por mim. Às vezes eu lavo as mãos. Às vezes eu prefiro ficar quieto do que bater de frente e erguer a voz. É a mesma coisa que Pôncio Pilatos fez na época. Ele lavou as mãos. Ambos, então, Caifás e Pilatos, em torres de poder diferentes, escolheram o egoísmo, a preservação pessoal sobre a justiça e a verdade. Então, quando a pessoa tem o poder nas mãos, revela o que a pessoa tem dentro dela. Realmente. Por quê? Porque daí eu tenho poder, eu sou o governador, eu sou o sumo sacerdote daqui, eu sou a conversa entre o povo e o governador de Roma. Então, os dois se mostraram que era. Então, revela como o poder desprovido da integridade e visão espiritual degenera em instrumento de opressão e injustiça. Segundo ponto dessa noite, Barrabás. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas Barrabás, o que o Carlos vai pregar sobre Barrabás? O que o Carlos tem que falar sobre Barrabás? Eu falei assim, né, Gisele? O que eu tenho que falar sobre Barrabás? Meus irmãos,
Barrabás, muitas vezes, quando eu estava estudando isso daqui, que eu fiquei falando, mas rapaz, o que tem a ver Barrabás? Mas vamos lá, a gente vai. O espelho da nossa condição é a graça que desafia a lógica. Querendo ou não, nós somos um Barrabás da vida. Independente do tamanho do grau, aqui eu não vou falar. Barrabás era um ladrão, era um assassino, não sei que mais coisas que ele tinha, se era 171, 151, nem sei essa numeração, né? Você sabe, Giovanni? Eu não sei, mas eu não sei quais eram as fichas, a capivara, né? Como fala no... Não é, Gerfran? Quando fala lá na polícia, lá é a capivara, né? Quando puxa a capivara dele, se a gente puxar a capivara lá no computador da Federal, o que vai sair lá sobre Barrabás? Eu não sei. Mas, em miúdos, eu podia ser Barrabás. Talvez os meus pecados sejam menores, mas são pecados. Não deixa de ser pecado. Concordam comigo, irmãos? Então é isso que eu quero tentar falar. Nosso olhar agora se volta para Barrabás, a figura mais improvável de libertação. Ele era ao contrário de Cristo, violento, assassino, condenado à morte. E num ato que fere a razão, né, no caso, rapaz, o Pôncio Pilatos ficou louco. E a multidão também ficou louco. A multidão blandou por libertação em detrimento dos justos. Mas espera lá. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele, aos 30 anos, iniciou o seu ministério, né? Que a Bíblia fala até seus 33 anos. Está correto, Giovanni? Eu estou errado. É 30 a 33 anos, se eu não estou enganado. E ele iniciou o seu projeto, a sua missão, como que fala missionário? O seu campo missionário. Ele foi pregar ali na Judéia, em Jerusalém, na Galileia. Ou seja, ele estava pregando o evangelho. Então, qual foi o pecado que Jesus cometeu? Jesus não cometeu nenhum pecado. Então, o povo está ficando doido. Barrabás, o Pôncio Pilatos está ficando doido. Então, Barrabás, irmãos, é mais que um personagem histórico. Ele é um espelho. Então, é um espelho para mim, é um espelho para o Carlos. Eu olho o espelho assim, eu estou vendo Barrabás. Por quê? Porque eu sou pecado. Eu sou pecador. O cárcere do pecado. A narrativa de Barrabás é uma parábola vivida na condição humana. Assim como ele estava algemado, aguardando a execução pelo seu crime, toda a humanidade já sob a sentença do pecado. Abre lá Romanos 3,23. Vamos ler lá Romanos 3,23, que é bem claro. É bem claro isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Giovanni, aqui está falando que o Carlos está destituído, só o Carlos está destituído. Aqui não está falando isso, não está falando que é todos, sem exceção. É eu, é o Lucas, é a Gisele, é a Jaqueline, é a Mariana, é o Sérgio, é todos. Todos na face da terra estão destituídos então da glória de Deus. Ou seja, não é porque Barrabás foi preso por ser assassinado lá, não. Ele tinha o mesmo pecado, ele tinha o mesmo destino, destituído do estado da glória de Deus. Não importa se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, igual o Giovanni falou hoje de manhã, não é por obras. Se eu fiz boas obras, se eu sentei 3 tijolinhos lá, vou ter uma mansão lá. O Giovanni fez muito mais obras que eu, então eu vou ter um barraquinho lá no céu e o Giovanni vai ter uma mansão lá. Né, Giovanni? Você vai ter uma mansão lá? Quantos banheiros vai ter lá? Casinha de cachorro? Então tá bom. Brincando, mas então Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, nós somos o espelho de Barrabás. Nossas rebeldias, fraquezas, mentiras e ódios, todos nós, tornam réus perante a lei santa de Deus. Não há distinção. Em Romanos 3,10, abre lá para mim, por favor. Romanos 3,10. Como está escrito:
Não há um justo nenhum sequer. Agora vamos abrir Salmos 14:3. Salmos 14:3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, não importa se é Ciclano, se é Beltrano, se é o Carlos, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos se perderam. Ou seja, Barrabás é diferente da gente? Barrabás não é diferente da gente, ele é o espelho. É difícil, né? Às vezes as pessoas podem estar, mas pro Carlos é fácil falar, né? O Carlos é bom. Rapaz, eu não... Talvez eu sou o maior pecador. Às vezes aqui, quando eu li isso daqui, quando eu estava preparando o estudo, pensei, rapaz, como eu sou miserável, um pecador, eu não sou nada. É igual o pastor fala aqui, que o pastor fala, às vezes ele aprende mais do que a gente, ele transmite a palavra de Deus, mas ele aprende para ele toma aquela pregação que ele faz para a vida dele. E quando ele fala aqui, às vezes eu falo para os irmãos, né, ele falando, né, só que eu aprendo para a minha vida. Às vezes sou eu que estou fazendo. Então eu falo de mim isso. Então, a morte física que aguardava Barrabás era apenas um símbolo pálio da morte eterna. Ou seja, Barrabás estava condenado à morte. Quem iria ser crucificado? Barrabás. Não sei se ele iria ter outra pena de morte, mas ele ia morrer, esperando a canetada final de Pôncio Pilatos. A separação definitiva de Deus, que todos nós merecemos como salário do pecado. Romanos 6:23. Abre lá para nós lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Só a parte A, a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nasceu é pecador, não é verdade, dona Cristina? Não nasceu é pecador? Não tem culpa, não tem para onde correr. Não é porque o Carlos vem aqui na frente, ou dirige o culto, ou toca violino. Não é. Nasceu é pecador. Não tem para onde correr. Então, a justiça exigia o castigo. Contudo, Barrabás experimentou algo radical. Agora começa aonde que eu quero entrar com os irmãos. A graça. Barrabás, ele recebeu o que absolutamente não merecia. A vida e a liberdade. Esta é a essência do evangelho. Então, aí que eu quero que os irmãos foquem. Por que eu estou falando de Barrabás? Porque Barrabás, qual era a condição dele? Barrabás estava condenado. Só estava esperando a canetada final de Pôncio Pilatos, a canetada lá para morrer. Ou ficar preso perpétuo, eu não sei qual era aquele tempo, se era a cruz que ele ia ser crucificado, ou se ele ia ficar prisão perpétua, mas enfim, o destino dele dependia da canetada final de Pôncio Pilatos. Mas o que aconteceu? Ele recebeu a graça, recebeu o que absolutamente não merecia, a vida e a liberdade. Essa é a essência do evangelho. Em Efésios, pode abrir lá, Sérgio, Efésios 2, capítulo 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Próximo versículo, não vem das obras, para que nem se gloriem. Ou seja, a libertação de Barrabás foi um ato unilateral, imerecido e baseado na substituição do outro. Qual era o destino de Barrabás? Em sua cela escura, sem esperança, ilustra a desesperança do homem sem Cristo. Ou seja, Barrabás estava lá. Para mim, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho. Estava só esperando a canetada de Pôncio Pilatos. Não tinha o que ele fazer mais. Ele estava preso. Ou dava um jeito de fugir da cadeia, mas os guardas romanos devia ser tudo grandão, né? Maior que o Giovanni, né, Giovanni? Então, colocando a esperança de Barrabás,
Assim, daí trocando em miúdos, é a esperança do incrédulo, do ímpio. Por quê? O pecado, nós estamos no pecado. Nasceu, a gente já está no pecado. E qual o castigo do pecado? O inferno. Isso é bem claro na Bíblia. Cativo pelo pecado, incapaz de autorresgate, aguardando a condenação inevitável. Sua história é um grito eloquente da nossa necessidade absoluta de um Salvador, de um substituto que tome o nosso lugar. Ou seja, Barrabás é o nosso espelho. Barrabás, ele recebeu a graça. E agora, no terceiro e último ponto da nossa pregação, a soberania triunfante, a troca divina e o plano eterno revelado. O aparente caos da injustiça gritante no tribunal humano serviam, na verdade, como palco para a demonstração majestosa da soberania divina. O mal intentado pelos homens foi tecido por Deus no tapete perfeito da sua redenção. Ou seja, então Caifás e Pôncio Pilatos estavam conversando entre linhas, né? Entre linhas, ou fomentando o povo, e Pôncio Pilatos lavando a mão. Que ele se absteve, ele ficou no meio do muro. E Caifás, para não perder seu trono, para não perder para não perder o status de líder religioso da época, falou: quem é Jesus? Jesus é quem? Ele vai tomar meu lugar. Ou seja, Deus, através da voz do adversário, fez falar da vida de Cristo para as outras pessoas. A ironia profética, a boca do inimigo anuncia a salvação. A declaração cínica de Caifás, igual a gente leu em João 11,50, convém que um homem morra pelo povo, carregava que, se ele soubesse um peso profético divino, o evangelho de João revela o ministério. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. No caso, João 11, de 51 a 52. Ou seja, Deus usou a boca dos seus adversários para proclamar o cenário do seu plano de salvação universal. Sérgio, pode abrir em Atos 2:23 para mim, por favor? Atos 2:23. A este que vos entregues pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ou seja, a este Jesus que vos foi entregue por determinado conselho. Ou seja, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente. Foi o ápice do eterno conselho de Deus. Ou seja, Pôncio Pilatos e Caifás, no caso, estava achando que estava, vou sair bem dessa. Estava tecendo, estava fazendo o caminho ali inverso, estava fazendo, né? Em vez de ajudar ali a proclamar o evangelho, não, ele estava lá para derrubar. Só que ele deu um tiro no pé, entre aspas, né? Então, a cruz não foi um acidente, foi o ápice do eterno conselho de Deus. Jesus Cristo precisava morrer na cruz e precisava ressuscitar ao terceiro dia. Hoje de manhã, o irmão Giovanni comentou sobre a substituição, sobre o voluntário. Não é isso mesmo? Ou seja, Lucas, você teria coragem de dar o Davi para o troco de uma pessoa? Não. Eu não teria coragem de dar o Benjamim. Eu falo por mim, né, Lucas? Eu coloquei você enrascado, mas vou colocar eu em primeiro lugar. Entendeu? Eu estou falando do Lucas porque eu tenho intimidade com ele. Ele não vai brigar comigo depois, né, Lucas? Não, tudo bem. Mas eu não teria coragem de dar o Benjamim para morrer no lugar de outra pessoa. Você teria, quando você tiver o seu filho, Giovanni, de dar seu filho para morrer no lugar de outra pessoa? Então,
voltamos a pensar: você trocaria a vida do seu filho no lugar de Barrabás, que era um assassino? E Deus, o soberano, ele deu o seu filho unigênito, o único filho dele, para quê? Para nós. O Lucas falou bem, para nós, não foi só para Barrabás. Pode ter muita gente mais pior que Barrabás. Então vamos lá. E Deus ainda foi voluntário. Jesus Cristo foi voluntário. É isso que eu queria pegar de manhã que o Giovanni falou. Então o inocente pelo culpado. O momento que em Barrabás é solto e Jesus é entregue para a cruz é o coração do evangelho visualizado. Ou seja, a troca de um pelo outro. A troca de um assassino pelo inocente. Pelo cordeiro limpo. É a consumação da profecia de Isaías. Abra lá em Isaías 53, 5 a 6. Por favor, Sérgio. Isaías 53, de 5 a 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele era a ovelha. Jesus, o cordeiro imaculado, voluntariamente tomou o lugar de Barrabás. Voluntariamente ele tomou o meu lugar. Voluntariamente Jesus tomou o seu lugar. Voluntariamente ele tomou o nosso lugar. Conforme o Giovanni falou hoje de manhã. 2 Coríntios 5, 21. Pode abrir lá, Sérgio, por favor. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado e fez o pecado por nós, para que nele fomos feito justiça de Deus. Esta é a grande troca. A justiça que nos condenava caiu sobre ele, Jesus Cristo, o único suficiente Salvador. A justiça que ele possui nos é imputada pela fé. Esta é a grande troca. Liberdade verdadeira e vida nova. O destino final de Barrabás após a sua libertação é desconhecido. Eu tentei procurar um antes e depois, eu tentei puxar a capivara de Barrabás desde o início para ver onde que ele nasceu, para onde que ele foi, só que eu não tive, nem em outros livros, até cheguei a perguntar para a inteligência artificial. Perguntei, conte a história de Barrabás, e nem a inteligência artificial teve um descritivo ali. Tem outros enredos, vamos chamar assim, eu não sei como que fala, quando é criada uma ficção científica sobre Barrabás, mas isso é só ficção de uma cabeça de um autor. Mas assim, historicamente não tem nada. Então, nós podemos aqui usar uma metáfora poderosa. A libertação física que Barrabás experimentou aponta para uma libertação espiritual radical oferecida em Cristo. Ou seja, Barrabás foi trocado. Quer dizer, Barrabás era para estar morto na cruz. Mas ele ganhou liberdade. E ele merecia liberdade? Ele merecia graça? Estava pago. A liberdade dele estava paga, ele não devia mais nada. Porque Jesus morreu no lugar dele. Eu não sei qual foi o destino dele, mas deve ter sido mexido com aquela... Ele deve ter... Não é possível, né? Uma pessoa morrer no seu lugar, pelo menos que ele ficou pensando, ele deve ter ficado pensando. Então, João 8,36 fala: se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, estava pago. Barrabás não devia mais nada. A liberdade do poder e da pena do pecado. 2 Coríntios 5,17 testemunha:
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A cruz não é apenas o fim de uma condenação, é o início de uma vida nova em Cristo. Ou seja, terminando aqui a nossa metáfora ali na vida de Barrabás. Barrabás estava tudo pago a dívida dele. Eu não sei qual foi o destino dele, eu não encontrei. Mas, se fosse pela lógica, ele viu que Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz para libertar ele. Então era só ele receber. Mas se ele não recebeu a Cristo Jesus, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Jesus morreu na cruz por ele, ressuscitou ao terceiro dia, dando a graça e a vida eterna a ele. Mas se Barrabás não se ajoelhou e recebeu a verdadeira graça que Cristo Jesus deu na vida dele, então ele foi para o inferno. Então, chegando à conclusão, eu quero destacar que diante da cruz, da decisão de libertação, a história entrelaçada de Caifás, Barrabás e Pilatos ressoa como um alerta solene e um convite jubiloso para nós hoje. O alerta: cuidado para não se reproduzir o coração de Caifás, ou seja, cuidado para não ficar igual o soberano Caifás. Eu sou crente, no domingo eu coloco aqui, ponho a Bíblia debaixo do braço, né? Aí eu vou lá e vou para a igreja. Eu sou o cara, eu sou um líder religioso, eu sou um crentinho. Não é assim. Ou seja, priorizando tradições, estrutura de poder ou conforto pessoal acima da verdade de Cristo. Vigiemos para não sermos Pilatos. Agora outra visão também. Cedendo ao medo da multidão. Ou seja, eu vou conforme a música. Eu vou conforme a minha trilha. Eu vou conforme deixa a vida me levar, né? Igual canta um cantor, né? Deixa a vida me levar. Ou seja, Pilatos foi isso. E foi conveniente com as coisas, negando a justiça que conhecemos. E reconhecemos humildemente que compartilhamos a natureza de Barrabás, culpados e carentes da graça, porque somos pecadores. O conhecimento consolador. Porém, acima de todas as falhas humanas, ergue-se a soberania inabalável de Deus. Ele transformou a conspiração mais maligna no ato do amor mais sublime. O cálice da ira, que era o nosso, foi bebido por Cristo. A nossa sentença que pesava sobre nós foi rasgada na cruz. A sepultura que nos aguardava foi esvaziada pela ressurreição no terceiro dia. Ou seja, o Consolador voluntariamente, não foi forçado não. Deus é soberano, Deus pode tudo. Ele foi voluntariamente, conforme bem explícito hoje pelo Giovanni. Voluntariamente ele foi crucificado na cruz, derramando seu sangue para quê? Para nos dar a vida eterna. Amém? O convite urgente, a pergunta decisiva ecoa nessa noite. Você já recebeu a graça da liberdade que Cristo conquistou para você? Você já permitiu que Ele tomasse o seu lugar na cruz, carregando o seu pecado, lhe dando a sua justiça? Não importa a profundidade das suas culpas, Barrabás, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado. Suas posições, sumo sacerdote Caifás, eu sou o tal, ou as suas indecisões, conforme Pôncio Pilatos, a graça de Deus é demonstrada no tribunal da cruz, é suficiente e alcança a todos, qualquer que seja o pecado cometido. O sangue de Jesus tem poder. E que essa noite seja um divisor de águas, que é a história desses três homens no livem da cegueira do poder, da ilusão, da alta injustiça e das indecisões da vida, para a gente tentar agradar a todos, porque às vezes para nós é fácil. Eu vou falar por mim, às vezes eu agrado a todos. Eu não quero me dispor com o meu chefe ou com o meu colega de trabalho e eu fico quieto. Essa semana conversando com uma pessoa, o Rafael lá que trabalha comigo,
conversando, ele perguntou para mim, você teria coragem de dar seu filho para morrer no lugar de Barrabás? Eu não teria coragem. E ele falou a mesma coisa, não teria coragem. Ele tem um conhecimento da fé, ele tem um conhecimento que Cristo Jesus lavou o pecado dele. Amém por isso. Que contemplemos com a fé e gratidão o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos apropriemos pela fé da grande troca. Ele tomou o nosso lugar para que pudéssemos ter o seu. Aceite essa verdade, creia nele, receba hoje a verdadeira liberdade e a vida eterna que só Jesus, o crucificado e ressurreto, pode oferecer. Que Deus possa nos alcançar na sua imensa graça. Deus seja louvado. Então que essa noite, irmãos, nós possamos pensar. Às vezes nós pensamos que somos justos, mas a gente é igual a Barrabás. A gente é igual... a gente pensa que é diferente de Barrabás, mas a gente é igual a Barrabás. Em Romanos 3:23, bem claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então que nós possamos falar do Evangelho para as pessoas, porque as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas se acham que são crentes, ou é porque é de religião A ou de religião B, ou porque anda tudo engomadinho com a Bíblia no final de semana, na Bíblia. Quando eu estudava em Marília, São Paulo, nossa, eu ia para a escola dominical, eu pegava o ônibus, né? Rapaz, o que tinha de gente com a Bíblia, eu falei, opa, essa igreja aqui, essa cidade aqui como é que fala? É espiritual, mas muita gente é tradição. E eu falo de mim, eu não falo, é porque é fácil, né, falar. Falar que é fácil, né, Giovanni? Falar é fácil, mas falar para mim, essa pregação serve para mim. Para mim. Eu aprendi muito, porque às vezes eu faço na força. Eu faço porque eu quero manter meu status. Às vezes eu fico no meio do muro igual a Pôncio Pilatos. Às vezes eu quero ter o conforto que eu tenho. Às vezes eu não quero perder minha autoridade igual Caifás. Mas a gente é igual Barrabás, todo mundo. Pôncio Pilatos é igual Barrabás, Caifás é igual Barrabás. Então que essa noite nós possamos aprender que Jesus Cristo é o único Senhor Salvador. Ele tem o poder de lavar qualquer pecado. Ele é o Cordeiro Santo. Entendeu? Que Deus possa estar nos abençoando. Obrigado pelos irmãos que estão na internet nos escutando, nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a semana de todos. Lucas, poderia fazer uma oração e nos despedir e abençoando também o retorno do pastor Manuel essa semana? Aqui. Orar pelo pastor Manuel essa semana, o retorno dele, nós possamos aprender com a graça de Deus. E logo após, todos estão despedidos. Oremos. Senhor Deus, o Pai eterno, louvamos o teu nome. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade que foi nos concedida de ouvir da tua palavra, que possamos compreender a nossa pequenez, a nossa falta de justiça, que possamos crer em Cristo para sermos justificados, para termos acesso ao Senhor e podermos ter comunhão com o Pai. Agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pela oportunidade que temos de aprender da tua palavra, pelo irmão Carlos, que teve disponibilidade de preparar e trazer o estudo para nós. O Senhor possa estar abençoando ele, o Giovanni, todos aqueles que estão envolvidos na tua obra, Pai. Pedimos pela vida do pastor Manuel, pelo tempo que ele tem ainda com seus familiares, que o Senhor possa conduzir o retorno dele para Londrina em paz e segurança. Pedimos por essa semana que o Senhor venha estar também nos guiando, nos orientando para as decisões que temos que tomar, que a gente venha a não ouvir a voz do povo, mas sim ouvir a tua palavra, que possamos nos atentar e meditar nela para as decisões que temos que tomar. Pedimos por essa noite também que o Senhor nos leve para o retorno em nossas casas, em segurança, e nos dê uma boa noite de descanso. Oramos gratos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.